Fala galera, meu nome é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito bom dia, torcedor vascaíno, muito bom dia, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima para o primeiro boletim de informações aqui do canal do Pedrosa nesse dia 10 de novembro de 2022, essa quinta-feira que tem muita informação para a gente falar aqui. Vamos falar sobre essa questão de Jorginho, que sim, ele não vai ter seu contrato renovado e ele já foi comunicado por isso. O Vasco já o comunicou, a informação do GE. Vamos falar aqui também sobre o Vasco ter ganho os pontos da partida contra o Sport depois do julgamento. Ontem à tarde o Vasco saiu vitorioso lá e está com os 3 pontos da partida e agora por enquanto termina a Série B em terceiro colocado. E vamos falar aqui sobre o principal, informação exclusiva aqui do canal. Pedro Raul recebeu proposta do Vasco e do Cruzeiro, então fica aqui ligado que já tem muita informação hoje para a gente falar aqui no canal. Bem, vamos falar aqui sobre o que aconteceu ontem à tarde, uma reunião dos diretores do Vasco através de Paulo Brax e pessoas do clube com os empresários de Jorginho. Jorginho que está de férias, não participou da reunião, está com a família. Acabou que quem participou dessa reunião foram os seus empresários e o Vasco agradeceu os seus empresários por tudo aquilo que ele fez. Agradeceu o Jorginho também pelo trabalho prestado ao Vasco. Conseguiu subir o Vasco, chegou ali com essa meta. O Vasco já estava no G4, ele conseguiu manter e enfim o Vasco conseguiu esse acesso para a Série A. Mas no entanto o Vasco comunicou que não vai renovar com ele para o ano que vem. Ele que tinha um contrato só até o fim desse ano e assim vai permanecer. Jorginho não vai ser treinador do Vasco a partir dessa próxima temporada. O Vasco tem muita gratidão por isso, tem muita gratidão dele ter aceitado esse projeto. No entanto o Vasco quer outro nome e o nome, segundo eu apurei, é de Juan Pablo Vojvoda. Ele é o principal nome do Vasco. O Vasco vai atrás dele, vai ter disputa. O Vasco tem aí a concorrência de Atlético Mineiro e Corinthians, que estão interessados no treinador do Fortaleza, que vai terminar agora vai terminar a temporada e o seu contrato vai até o final do ano. E ele deve aí tanto conversar com o próprio Fortaleza sobre possibilidade de renovação, como com o Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians. Foi isso que eu consegui apurar, mas ele é o principal nome interessado aí nessa nova era do Vasco SAF. Também vamos falar aqui sobre a questão do STJD, isso mesmo. Ontem à tarde teve o julgamento que julgou os acontecimentos da partida entre Sport e Vasco na Ilha do Retiro. E o Vasco teve também jogadores julgados, como foi o caso de Raniel, House e Luiz Henrique. Luiz Henrique e Raniel tiveram suas punições por 2 jogos de suspensão, que já foi cumprido antes, e House teve aí suspensão de 4 jogos, punidos aí pelo STJD. Ele que é o goleiro reserva do Vasco, acabou chutando ali o membro da comissão técnica do Sport e tem essa punição. O principal de tudo é a punição para o Sport e vamos explicar aqui o que aconteceu. O Vasco houve essa punição e o Sport Recife foi punido por isso, com 8 jogos de portão fechado, 180 mil de multa e perdeu o ponto do empate. O Vasco é declarado vencedor, ganhando de 3-0, ou seja, tem mais 2 pontos aí o Vasco na classificação. O Vasco agora está em terceiro colocado com 64 pontos na Série B. O Sport perdeu esse mando de campo, no entanto, ainda cabe recurso. O Sport deve entrar e já comunicou que vai entrar com recurso para tentar anular essa decisão e mudar essa decisão aí que foi punida aí porque são 8 jogos portões fechados. Isso seria válido para a próxima Série B do próximo ano. Então eu iniciaria o Sport sem 8 jogos em casa de portões fechados, então seria complicado para ele. Então ele vai tentar reverter, além de, obviamente, a derrota aí para o Vasco, que saiu por 3-0 o resultado geral, porque a partida foi interrompida antes do apito final e acabou que não deu condições do clube vascaíno tentar, sei lá, uma virada ou até o próprio resultado modificar por enquanto que estava no empate. Então acabou que o Vasco saiu vencedor dessa partida e o Sport perdedor como punição do STJD. Bem, agora vamos falar sobre a informação exclusiva aqui do canal, então já peço a você para deixar o like nesse vídeo. Se você não for inscrito, é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Sempre aqui com informação exclusiva, eu e Lucas Pedrosa, dando aqui o máximo possível
para informar o torcedor vascaíno e nesse caso também o torcedor cruzeirense que talvez possa estar assistindo aqui esse vídeo, pois a informação é a seguinte: Vasco e Cruzeiro fizeram propostas por Pedro Raul. Pedro Raul, que tem 19 gols em 34 partidas, é um dos artilheiros, tem também 2 assistências nesse Campeonato Brasileiro e é um dos principais artilheiros, tem cerca, a média dele é de 2,7 finalizações por jogo. Ele que tem 25 anos e já tem passagens aí por Atlético Goianiense, Botafogo e também por clube do Japão. Ele que chegou a ser especulado do Vasco no início desse ano, no final do ano passado para o início desse ano, chegou a ser especulado no Vasco. No entanto, acabou que não teve negociações por questões de valores. O clube japonês, Kashiwa Reysol, pede cerca de 3,5 milhões de dólares pelo jogador. No entanto, não se sabe se os clubes vão pagar esse valor, ou pode pagar outro valor, um valor menor, ou até algo do tipo. Então ainda não se sabe. O que se sabe é que o Vasco fez proposta pelo jogador e a proposta é boa. A proposta do Cruzeiro também é boa, pelo que eu tive acesso, mas a proposta do Vasco ela talvez seja um pouco mais tentadora nesse sentido. Por quê? Porque o jogador gostaria dele, já jogou no Rio de Janeiro e gostaria de voltar ao Rio de Janeiro. E essa é a informação que eu tenho. Talvez aí ele possa observar melhor, com melhores olhos, essa questão do Vasco. Então existe essa possibilidade dele jogar no Vasco, mas também tem a proposta do Cruzeiro, que também é uma boa proposta. A proposta do Vasco, ao que eu soube, inclui não só as questões de salários, como também luvas aí para o jogador. Então pode ser aí mais um atrativo também para esse jogador, que pode assim ser titular no Vasco, dependendo aí do que seja o Vasco ano que vem e do próprio rendimento do jogador. Então fica aí essa informação exclusiva aqui do canal do Pedrosa. Então é isso, torcedor. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Peço para você mais uma vez deixar o like, comentar aqui, deixa a sua participação, o que é que você acha aí dessa questão de Pedro Raul, se você acha que ele é um bom nome, se você gosta do nome. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que aqui vamos estar informação diária, principalmente nessa época aí de especulações de diversos jogadores. Vamos estar aqui apurando o máximo possível para dar informação aqui para vocês, beleza? Muito bom dia, torcedor vascaíno. Muito bom dia a você que está assistindo. E valeu e tchau.